fui convidado pela Rede Sagrado para participar desse Outubro Rosa. O Outubro Rosa é um marco importante dentro da história porque ele volta os nossos olhos para a questão do câncer de mama, faz com que a gente tenha um olhar um pouquinho diferente para as mulheres, né? Então é importante que todos estejam atentos. Eu sou mastologista de formação, né? Sou formado pela Unicamp, com mestrado e doutorado na área de mastologia. Tenho consultório em Bauru, trabalho aqui em Bauru e hoje tenho a grata satisfação também de estar trabalhando na rede pública através da Prefeitura de Bauru na área de mastologia, né? Então, o Outubro Rosa vem trazer para a gente uma oportunidade da gente se descobrir enquanto mulher e continuar saudável. Então, me perguntaram o que causa o câncer de mama e quais são os fatores de risco. Na verdade, o câncer de mama, ele não é uma doença de causa única, ele é multifatorial. Então, a gente tem alguns fatores de risco para o câncer de mama e algumas coisas que podem levar ao desenvolvimento do câncer de mama, mas a gente não tem uma causa única. Então, por exemplo, a exposição a orgânios fosforados, que são, por exemplo, o material de lavoura que as pessoas estão expostas, pode ter uma relação, radiações também pode ter uma relação, mas a questão da genética é uma questão importante dentro do câncer de mama, embora a porcentagem maior dos cânceres de mama que aparecem não tem relação com a genética, elas são muito mais em relação que a gente chama casual do que um câncer genético. Porém, quando nós temos o fator genético, a gente tem um risco bem maior para o câncer de mama. Quanto aos fatores de risco para o câncer de mama, nós temos a idade. Então, a idade são aquelas mulheres ali por volta de 50 a 56, mais ou menos, é a faixa etária maior de risco. Porém, hoje nós temos mulheres muito mais jovens com câncer de mama, mulheres com 30 anos, 32, 35, com câncer de mama. Então, a patologia vem sofrendo um aumento muito grande em todas as faixas etárias. Não é que hoje nós temos mais câncer de mama em jovens, nós temos mais câncer de mama no geral e também, em consequência, nas mulheres jovens. Para ter uma ideia, a estimativa de câncer de mama do INCA, Instituto Nacional do Câncer, para esse ano de 2020 é de 66.280 novos casos de câncer de mama. Então, é muita coisa. Então, a idade, os fatores hormonais, então a exposição da mulher aos hormônios com a primeira menstruação muito cedo e a última muito tarde, que é a menopausa, ela fica um período maior exposta a esses níveis hormonais e isso aumenta o risco também para o câncer de mama. Além dessa questão, tem o fator genético que eu comentei. Então, mulheres que têm antecedente de câncer de mama de primeiro grau, que é a mãe ou irmã com câncer de mama, aumenta em 2 vezes o risco para o câncer de mama. E se ela tiver um fator que é uma mutação nos genes BRCA1 e BRCA2, então isso aumenta muito o risco para o câncer de mama e em 85% para mama e 56% para ovário, que é o que aconteceu com a Angelina Jolie, que nós vimos há um tempo atrás aí na mídia, né? Que tinha esse fator de risco aumentado e fez a cirurgia preventiva. Então, esses são alguns fatores de risco. A reposição hormonal pós-menopausa, ela também aumenta um pouco a exposição dessa mulher aos níveis hormonais e isso também, em consequência, aumenta o risco para o câncer de mama. E um dos fatores de proteção ou fatores que auxiliam na prevenção do câncer de mama é a atividade física, porque com a atividade física você aumenta os níveis de endorfina, que é um hormônio positivo para a gente, é o hormônio da felicidade, né? E isso aumenta, ajuda o nosso sistema imunológico, com isso a gente diminui um pouco o risco dessa exposição. Quais são os sintomas e tipos do câncer de mama? Então, os sintomas principais, né, é o aparecimento de um nódulo na mama. Normalmente a mulher é orientada a palpar a mama e ela pode descobrir esse nódulo na palpação
como uma das manifestações do câncer de mama. Porém, alguns cânceres de mama eles são silenciosos e a gente não tem uma palpação positiva, ou seja, tumores pequenos às vezes não aparecem na palpação, vai aparecer só numa mamografia ou no ultrassom. O que nós temos que estar atento então no exame das mamas, né? Presença de nódulos, a presença então de uma retração da pele, aquela pele que sempre foi normal na mama e ela apresenta assim, retraída, puxado para dentro, o mamilo sempre foi viradinho para fora e de repente ele está entrando para dentro, pode ser algum tumor puxando ele lá para dentro, né? Ou mesmo infecções, mas é importante prestar atenção nas mudanças que a mama tem e também secreções da mama. É normal que a gente tenha secreção branca, esverdeada ou amarelada pelo bico do seio, que são secreções naturais da mama. Porém, não é normal sair sangue no bico do seio. Se sai sangue, pode ser um tumor benigno, na grande maioria das vezes, mas os tumores malignos também podem dar secreção sanguinolenta. Então, é importante que a gente esteja atento a esse tipo de situação para procurar um médico, um mastologista e fazer o exame e ver o que está acontecendo. E os homens? O homem pode ter câncer de mama? Pode. Na verdade, a proporção de homens com câncer de mama é muito pequena. Ela é um homem para cada 1000 mulheres com câncer de mama. Porém, o que a gente precisa estar atento é que os homens normalmente vão estar menos ligados nessa questão de palpar ou de se tocar e às vezes encontram nódulos mais avançados, maiores. A outra coisa importante é que no homem não tem muito tecido para crescer esse nódulo. A mulher tem a glândula mamária, né, para esse nódulo ir aumentando ali. No homem não tem muita glândula, é pequena. Então, normalmente no homem, esse tumor ele já vai pegar vasos linfáticos ou o próprio músculo, a musculatura peitoral. Então, normalmente você tem uma disseminação maior no homem, né? Então, apesar do homem, no homem também existir tratamento para o câncer de mama, que é também igual ao da mulher, com a cirurgia ou a radioterapia e quimioterapia, normalmente no homem, às vezes você pega tumores um pouquinho mais avançados, já com comprometimento assim da pele ou mesmo musculatura, né? Então é importante que a gente também alerte os homens, os pais, maridos, né? Ou avós, que se toquem, né? Coloque a mão e sinta se não tem nenhum carocinho duro. É normal o homem ter glândula mamária como a mulher, porém pequena. É uma glandulinha que você sente ali, uma arinha embaixo do mamilo, mas não é normal um nódulo duro, como se fosse pedra, alguma coisa muito irregular, ou se a gente também tem inversão do mamilo ou retração da pele, também tem que ser visto. Então, quais são os tipos de tratamento para o câncer de mama? Basicamente, a gente tem 3 tipos de tratamento, que é a cirurgia, radioterapia e quimioterapia. A cirurgia, ela pode ser uma cirurgia conservadora da mama ou uma cirurgia radical. Na história da humanidade, as cirurgias, normalmente elas eram mais radicais e foi sofrendo um processo de evolução e hoje a gente tem cirurgias mais conservadoras da mama. Na verdade, o que determina isso, se eu vou fazer uma cirurgia radical ou uma cirurgia conservadora, é o tipo de tumor que eu tenho, se é um tumor mais agressivo ou um tumor menos agressivo e o tamanho da mama da paciente. Às vezes eu tenho tumores bem pequenos, porém uma mama bem pequena, eu preciso tirar a mama. E às vezes eu tenho um tumor maior, uma mama de um volume grande, eu posso tirar só uma parte, fazer um quadrante da mama, né? Então, os 2 tipos de cirurgias principais é a mastectomia, que é a retirada da mama, e a quadrantectomia, que é a retirada parcial, um setor da mama. As 2 cirurgias, nós temos também que avaliar a axila, que é para onde o tumor de mama manda células ali, né? Então, antigamente também a gente esvaziava, tirava todas as línguas, os gânglios da axila. Hoje existe uma técnica que nós conseguimos marcar
qual é o gânglio que recebe a drenagem linfática da mama, que é um sentinela, ele seria um porteiro, né? Para passar para os outros tem que passar ali na portaria, e na hora da cirurgia a gente tira esse gânglio. Quando ele dá positivo, nós retiramos os outros. Se ele dá negativo, nós tiramos só ele. Depois, o tratamento complementar, se eu não tirei a mama, eu vou fazer radioterapia. Mas quando eu tiro, eu preciso fazer rádio? Às vezes sim, dependendo do tipo de tumor, se é um tumor mais agressivo, ele acometia mais uma extensão maior de pele, por exemplo, às vezes eu também preciso fazer radioterapia para cirurgias onde eu tirei a mama. E o objetivo da radioterapia, assim como a cirurgia da mama, é o tratamento local. Então se pensa no lugar. A rádio, ela tem o objetivo de matar alguma célula que possa ficar no leito cirúrgico. E fora esses dois, nós temos a quimioterapia, que é um tratamento à distância, né? Então o objetivo é que eu pegue alguma célula neoplásica que possa estar circulando e a quimioterapia ou medicação vai cercar essa célula. A quimio, ela também pode ser utilizada para aqueles tumores iniciais muito grandes, onde eu preciso diminuir o tamanho do tumor e aí poder operar. E também dar um suporte à distância. Então é uma quimioterapia que se faz antes da cirurgia, que a gente chama neoadjuvante. E além desses 3 tipos de tratamento, depois o acompanhamento é com uma hormonioterapia, o uso de uma medicação que bloqueia os hormônios da mama para que eu tenha menos ação hormonal e com isso eu evite as recidivas dos tumores de mama. Então, em relação à prevenção do câncer de mama, hoje a gente utiliza esse termo prevenção para que a gente possa atingir mais a população, até a população leiga que não tem ideia do que é prevenção e do que é uma detecção precoce. Mas na verdade a gente trabalha em termos de mastologia com a detecção precoce, ou seja, se eu tiver que ter um tumor, pegar esse tumor pequeno. Por quê? Porque o tratamento é muito melhor, né? O índice de cura, quando eu pego tumores pequenos, ele pode chegar até 95% para o câncer de mama. Então é importante que eu faça essa detecção precoce. E como é que eu vou fazer a detecção precoce do câncer de mama? A gente tem algumas formas. Tem o rastreamento do câncer de mama, que ele é feito por mamografia. A mamografia hoje ainda é considerado padrão ouro, tá? Para a detecção dos tumores. E o que é preconizado hoje pela Organização Mundial de Saúde é que a gente faça a mamografia, então, numa faixa etária que vai dos 50 até os 69 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela orienta já que se faça a partir de 40 anos. E por que essa diferença? Porque, na verdade, a partir dos 50 anos, você tem uma mama mais gordurosa, então é mais facilmente visível na mamografia. Antes, é uma mama mais densa, é um pouquinho mais difícil de ver. Porém, nós temos um tipo de câncer de mama por calcificações que ele só aparece em mamografia. Então, quando eu faço só ultrassom, eu posso estar deixando de ver essas áreas de calcificações que podem significar um câncer, tá? Mas a mamografia de rastreamento é o principal instrumento que a gente tem hoje na detecção do câncer de mama. Ela ainda é considerado padrão ouro para a detecção do câncer de mama. Além da mamografia e do ultrassom de mamas, nós temos também o exame clínico pela mastologia e também o exame clínico que é feito pela paciente, que é o autoexame, né? A gente tem aqui uma mama, só para a gente demonstrar, ela tem vários setores onde a gente encontra áreas benignas e áreas suspeitas. A área suspeita para o câncer de mama no autoexame é aquela onde encontro um nódulo que é irregular e ele é fixo a planos profundos. Ou quando eu aperto e sai sangue também no mamilo. É algum sinal que eu também preciso procurar um médico para identificar se tem alguma coisa de errado acontecendo. Mas basicamente aqueles nódulos que aparecem persistente, não somem, esse nódulo tem que ser visto, tem que ser feito um exame, uma mamografia ou um ultrassom para identificar se ele tem características benignas ou suspeitas. E então
se proceder aos exames para diagnóstico e tratamento o mais precoce possível. Então é importante que a gente dê atenção à nossa saúde, ao nosso corpo, tomar cuidado, né, com as nossas mamas, as mulheres, os homens, para que a gente continue perfeito e saudável e que a gente possa dessa forma desenvolver o nosso trabalho aqui nessa escola, nessa terra onde nós estamos, né? O nosso objetivo aqui é sermos felizes, mas como é que nós vamos ser felizes se nós não cuidarmos de nós mesmos? Então, nesse Outubro Rosa, que você possa lembrar daquela pessoa que está ao seu lado e que às vezes tem uma dificuldade de alcançar um sistema de saúde e orientar essa pessoa para que ela procure um médico, procure uma atenção. Hoje nós temos formas fáceis da mulher ter acesso a uma mamografia, a um exame. No sistema público nós temos a Casa da Mulher, que abriga essas pessoas, nós temos as UBSs que abrigam essas pessoas, nós temos o agendamento de mamografias pelo próprio telefone. Então é importante que a gente esteja atento e queira se cuidar, que a gente possa se amar mais enquanto ser humanos, porque só dessa forma a gente vai poder também prestar o nosso trabalho para aquele que está ao nosso redor, né? Para aquele que está precisando de ajuda. Se nós não estivermos bem, nós não conseguimos também ajudar o outro. Que a gente possa ser mais feliz nesse Outubro Rosa.